Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Pessoal, hoje, tá, galera, a gente teve aqui um cenário para a bolsa que foi flat, tá? Um pouquinho mais para queda e depois melhorou por causa da queda do petróleo, da manutenção dos juros, né? Negativo, tá? Então, bora para nossa análise, né, galera? De forma geral, pessoal, se nós formos olhar aqui, né, inclusive para o mercado americano agora, tá? Deixa eu colocar aqui no de 5 minutos. Ele estava um pouquinho mais flat, né, galera? Para alta, tá? Então, os mercados hoje eles estavam um pouco mais na alta e depois arrefeceram depois da abertura do mercado americano, tá? Então, nós tivemos dados de mercado aqui no nosso calendário, no qual 9 horas, né? 8 horas, aliás, nós tivemos índice de confiança, tá? Que veio abaixo, tá? Isso aqui meio que deu um ar um pouquinho mais negativo, né? E nos Estados Unidos também, né? Nós tivemos o índice de preço de imóveis, né? A confiança do consumidor, tá? E preço de casas, tá? Que vieram até que um pouquinho mais em alta, né? Preço de casas subindo, né? E a confiança do consumidor caiu, tá? Então acompanhou meio que a nossa confiança aqui do consumidor, né? Caiu, mas caiu flat, tá, galera? E se nós formos olhar aqui, né, o petróleo agora tá 3,40, né? Ele tava em uma queda e agora arrefeceu um pouquinho mais, né? Tá 3,43. O Brent, que é usado, que é o nosso aqui, né? É o usado. Nós temos o WTI, que é o petróleo bruto, que é o americano, e o Brent, que é o inglês, né? Tá 3,80, tá? Ouro, prata e cobre, né? Ouro, prata ficaram um pouco flat, um pouco positivo, um pouco negativo, tá? Mas agora tá um pouquinho, tá em queda, tá? O ouro tá zerado, né? 0,10, a prata tá 0,40 de queda, cobre 1,50 de alta, ficou trabalhando na alta, o aço flat, né? 0,30 em queda também, e o minério de ferro em queda também 0,30, tá? Ficaram um pouquinho mais flat, né? Então, galera, dado isso, nós temos aqui, né? Nós podemos dar uma olhada no nosso juros, né? Os juros, pessoal, ficou trabalhando em queda, né? As pontas elas estão realmente um pouquinho mais achatadas, tá? Ficaram aqui, né? A gente está aqui um pouco mais achatadas, só que ficou um pouco mais flat para queda, tá? Sendo que tá uma queda de 0,10, tá? 0,20, 0,40 para os vértices, né? Inclusive, se eu for olhar aqui o nosso juros real, tá flat, né? Ele tá flat, a nossa média aqui, né? Ela tá meio que deitada, tá, galera? Então, galera, dado isso, né, a gente pode vir aqui para nosso ativo financeiro, né, nosso instrumento financeiro no qual nós operamos. Pessoal, o mini índice abriu aqui, né, fez uma movimentação aqui grande na abertura, né, de quantos pontos? Deixa eu dar uma olhada aqui, de uns 1.000 pontos, né, galera? Então ele fez uma movimentação aqui, basicamente em 2 minutos, né? Que o cenário qual seria, né? O qual nós temos o POC de ontem, tá? E o ajuste, tá? Então ele sai de algum desses lugares, né? Para vir ou para máxima ou para mínima, né? Aqui no caso ele veio aqui para mínima, tá, galera? E para mim eu acho que aqui, galera, a gente teve gatilhos, né? Gatilhos aqui de venda no qual só mais tarde, né, às 9h40, 9h50, ele veio aqui tocar a mínima de mercado, tá? Depois ele ficou flat, tá? Então, pelo menos, galera, aqui mais ou menos, né, até às 11h30 ele ficou flat, tá? Ele ficou flat, ficou brigando aqui dentro desse range, né? Então ele tracionou aqui a maior liquidez, tá?
para mim aqui seria mais interessante, né? Até então, até depois dessa melhora, setup entre aspas, né? De trazer, né? Ou tá vendido nas máximas ou tá comprado nas mínimas, tá? Então, de forma geral, a gente teve aqui, galera, a abertura de mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? Então a gente tem aqui, olha só, o nosso micro S&P, tá? Micro S&P aqui, um pouco mais na alta, né? Um pouco mais flat, 0,20, 0,30, tá? E aqui as nossas ações, né? Olha só aqui, galera. Então, como elas estavam, setor bancário na alta, né? Um pouco mais na alta, tá? E a Vale e a Petrobras meio a Vale ficou flat, né? Um pouco positivo, um pouco negativo. A Petrobras, porque o petróleo está caindo, e a Prio caindo também, né, galera? Então, aqui, galera, e aqui a gente tá 0%, né? E aqui a nossa linha zero. Os índices eles estavam um pouquinho mais flat, só que para alta, tá? Então essa movimentação aqui eu achei muito dúbia, né, galera? Mais interessante para mim, tá, galera? Isso aqui no meu entendimento, tá? Então quando o mercado ele tá assim e nós temos algum tipo de janela operacional que seria a abertura do mercado americano, né? A gente tem um desmonte de posição, né? Então, os players não estão vendo, né, pelo menos a curtíssimo prazo, uma melhora que aconteceu depois, né? Aqui só depois do meio-dia, tá? O nosso índice ele tá subindo, tá 0,77, né, e 0,80, né? Tá bem arbitrado aqui a diferença do futuro para a vista. Mas não vai correr mais que isso, né, galera? A não ser que os juros realmente entregue e caia muito, caia a margem, né? Aí sim a gente pode ver a nossa bolsa correr e a melhora lá fora, né? Das commodities, né, pessoal? Então, essa movimentação eu acho muito interessante, né, galera? Isso aqui não é um setup, mas os plays que estão aqui e estão em dúvida, eles começam a desmontar a posição, né? Quem está comprado aqui começa a desmontar a posição numa janela operacional, que é a abertura do mercado americano, né? Então a gente teve essa movimentação que para mim aqui foi o gatilho, né? Então ele lava essa liquidez, volta no POC e para mim aqui é gatilho de venda para vir retomar a mínima, tá, galera? Então, essa movimentação aqui, para mim, é uma movimentação meio que clássica, né? Então ele volta nessa maior liquidez, que inclusive é a abertura de mercado, né? Então a gente tem aqui esse toque por baixo, né? E vem para mínima, né, galera? Então, para mim essa aqui foi a operação a mais fácil, né? A de hoje, tá? Então aqui o trader já tem que fazer a parcial, né? E ou ele coloca mais um pouco mais de contrato, né? Para tentar romper essa mínima aqui, né? E nós andarmos um pouco mais que 0,5%, né? Ou ele realmente zera a posição e coloca no bolso, tá? Então movimentação aqui, depois voltou aqui para, foi uma movimentação muito lateral, né? Então voltou aqui para o POC e aqui mais nada a se fazer, né, galera? Sendo que até então, tá, pessoal, isso aqui na abertura, depois da abertura do mercado americano, né, nós temos uma seguinte movimentação, né, no qual o petróleo ele começou a arrefecer, tá, com mais força. E isso aqui tem um poder inflacionário nos juros mundial que melhora, né, o nosso setor de commodity, né, galera. Então essa movimentação aqui, né, eu achei que não estava tão previsível assim, né? Fato é que depois que teve aqui a abertura, esse aqui é o EWZ, tá? A gente está 0,82 de alta. Depois que ele fez essa movimentação, nós tivemos uma movimentação aqui de alta, né? Gringo começou realmente a comprar aqui, né, galera, aqui no nosso EWZ começou a tracionar essa liquidez que estava aqui embaixo, tracionou um pouco mais para cima e agora já está aqui, inclusive está o POC aqui, né? Então essa movimentação aqui, galera, um pouco mais penosa, né? Subindo de forma mais lenta, não achei gatilho, tá? De entrada para
tá especulando aqui, né, galera? A verdade realmente é essa, tá? E se nós formos olhar aqui as nossas curvas, né, a gente tem até aqui uma possível rejeição, né, um preço sobre comprado, né? Porque se nós formos olhar realmente a nossa amplitude média diária, deixa eu só diminuir aqui, tá aqui, olha, amplitude média diária, nós teríamos que estar em 1,5, né? Então 1,5% de alta, tá? E aqui tá o nosso contrato, né? Então tá a nossa VWAP do contrato, né, galera? Então essa movimentação aqui foi um pouco mais penosa, né, para subir, tá, galera? Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, né, galera? Então, bora aqui para o nosso dólar futuro. Pessoal, o dólar é o seguinte, já é cenário um pouco mais lateral para queda, tá? Então a gente viu aqui também que se nós formos olhar para nossa carteira, tá? É o seguinte, o nosso câmbio, né? O Forex, nós até estávamos perdendo, né? Nós estávamos meio que agora perdendo. Deixa eu ver. Não, nós estávamos realmente perdendo. Eu sei que teve uma hora aqui que nós estávamos perdendo, depois ganhamos e depois perdemos novamente aqui, né? Agora como está, tá? Mas estava um pouquinho mais flat, tá, galera? Não tá assim uma movimentação tão forte, tá? Para um lado, tanto que o nosso dólar, né, ele começou a meio que lateralizar. Isso aqui levando em consideração as outras moedas, o real perante o mundo, tá? Para o dólar, galera, a gente tem aqui o nosso ajuste, o POC, né? O POC de ontem, tá? E a Petax, o nosso D mais um, que seria a Petax de ontem, tá? E o 150 aqui, tá, galera? Então ele fez uma movimentação no qual ele já saiu do POC e cortou o ajuste, ele voltou aqui no ajuste, galera. Isso aqui para mim é um gatilho de compra, tá? Então isso aqui é um gatilho de compra. Qual seria o alvo, tá? No 75, né? 175 aqui. Então, perto daqui onde nós estamos sobrecomprado, né? E aqui embaixo é sobrevendido, se eu não me engano, né? Não, tá aqui, né? Então, aqui é sobrecomprado e aqui é sobrevendido, né? Isso aqui é o nosso cálculo do nosso indicador, tá? Então, sobrecomprado, sobrevendido, eu acho que tá mais embaixo, né? Tá aqui, né? Então tá aqui em azul, claro, porque a Petax tá em azul, aliás, está em branco, né? Mas depois o câmbio ele meio que inflexionou, né? Começou a ficar negativo e fez o primeiro preço futuro abaixo da maior liquidez aqui em cima, né? Isso aqui dá um cenário de venda. O que que aconteceu? Ele saiu do preço futuro e veio para o preço à vista, tá? E tocou aqui no nosso D mais um e no 150. Aqui, galera, teríamos realmente uma especulação, né? Para virmos para o preço futuro novamente. Então foi exatamente o que o mercado fez, né, galera? Essa movimentação, para mim essa aqui foi uma das mais fáceis, tá? O dólar ele tem feito isso, né? Agora que nós estamos com uma diferença do preço futuro, do preço à vista, se eu não me engano é de 6,5 pontos. Deixa eu olhar até aqui as Petax. Nosso casado tá de 6,20, né? Então a diferença tá de 6 pontos, né? Então, olha aqui como a diferença está bem pequena a distância de uma das outras, né? Então, do preço futuro nós já conseguimos visitar o preço à vista, né? E do preço à vista nós voltamos para o preço futuro, né? Que é o que acontece, o que aconteceu ontem, né? Eu expliquei aqui para vocês, olha só, preço futuro vem para o preço à vista, preço futuro vem para o preço à vista, né? Do preço à vista vem para o preço futuro, então ele fica meio que nessa aí, do preço futuro vem, interage com a vista. De novo, do preço futuro vem para o à vista, né? Aqui já é o exposto do dia, tá, galera? Então ele tem feito essas movimentações, né? Aqui nas nossas taxas. Somado a isso, né? Se nós formos olhar também aqui o nosso DXY, ele tá meio que, eu acho que, deixa eu ver se ele tá carregando aqui, tá? Deixa carregar.
O nosso DXY tá 0,20, né? 0,02, aliás. Então ele tá meio que flat, né? Ele ficou aqui na manhã um pouco mais flat, 0,10, 0,20, tá? Mas não ficou fazendo tanta movimentação a nossa taxa externa, né? Taxa interna é a Petax, tá, galera? Então, e ficou aqui, galera, trabalhando, olha só, porque ele fez o primeiro preço futuro, o segundo e o terceiro, né? Aqui nós teríamos até uma possível compra para vir para o preço futuro, compra de risco, né? Lembrando que ontem eles defenderam aqui no 150, tá? E o mercado continua defendendo aqui no 150. Então, tá uma movimentação muito masticada aqui agora, tá, galera? Não sei se o mercado ele vai querer romper e passar abaixo do 150, né? Nós temos que ver a macro como é que ela vai estar se sobressaindo durante o pregão, né? E galera, o que aconteceu aqui depois dessas três petax, né? Ele veio aqui para o preço futuro final, jogou, né? Aqui nós temos a nossa VWAP, né? E jogou o preço futuro perto da média contratual. Então ele meio que fechou a simetria. E aqui a gente já tem quase uma diferença de quantos pontos? Deixa eu só estar olhando aqui. 2,5 pontos, né? Então, 2,5 pontos. Então, para mim, tá? Para mim, o mercado ele conseguiu fechar a simetria de forma linda hoje, né? Porque jogou, né, o preço futuro, que é onde ele trabalha aqui, né? Ele trabalha no preço futuro, jogou, né, a nossa média contratual praticamente aqui em cima e veio aqui ainda interagiu, né? Pode ser que ele venha fazer um toque mais profícuo e aqui está uma defesa de compra, né? O alvo seria novamente para fazer chegar nessa maior liquidez de hoje, né? Que está igual a de ontem. É um cenário igual ao de ontem, né? Tá bem parecido. Opa, deixa eu ver aqui. Com um cenário parecido de ontem, né, galera? É exatamente, né? Maior liquidez, então ele saiu aqui da Petax Futura e veio para maior liquidez. Depois os players vieram para o preço futuro, né? Aqui a gente tem um desmonte da posição de quem está comprado aqui. Estocou aqui no preço à vista, né? Mas demorou e trocou com uma certa proficiência. Aqui não conta tanto porque nós já temos depois que ele faz essa movimentação e meio que interage aqui, né? Agora aqui seria 3,20, aqui seria o ajuste, né? Depois que ele fez o ajuste, buscou a maior liquidez e a Petax também, né? Deixou meio que uma diferença aqui de menos de uma frequência, então ele meio que não deixou, né, algum tipo de cenário para amanhã, para hoje, né? No caso, se ele ficou um pouco mais comprador, um pouco mais vendedor, né, galera? Então, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!